Olá, graça e paz, bom dia, bom dia. Este é o nosso devocional diário, programa que é apresentado sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, aqui no canal da Igreja Discípulos de Cristo. E você já aproveita, deixa aí o seu like, não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com o máximo número de pessoas possível, né? E comenta à vontade aí nos comentários seu nome, a cidade de onde você está participando, né? Comenta sobre o assunto, conforme o assunto vai se desenvolvendo. Você pode inserir aí escrituras que são correlatas ao assunto, né? Você pode inserir comentários dentro do assunto. É sempre válida aí a sua participação. Essa semana nós estamos passeando aí pelas 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse, e hoje nós vamos meditar na carta à igreja de Pérgamo e vamos extrair lições preciosas desta carta, que fala aí sobre fidelidade e santidade em meio às provas, em meio às pressões, às tribulações deste mundo. O texto base para o nosso devocional de hoje está em Apocalipse capítulo 2, versículos 12 ao 17. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Eu sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Amados, Jesus começa já no versículo 12 se apresentando como o juiz justo, aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A espada é um símbolo de autoridade. Jesus está se apresentando aqui como aquele que possui a autoridade final. Uma autoridade muito superior ao Império Romano, que era a realidade daquela igreja que estava enfrentando, né, o poderio do Império Romano. E Jesus está, então, demonstrando sua autoridade, que é muito superior a qualquer exército, a qualquer império desse mundo. A sua espada representa o poder da sua palavra. É sua palavra que julga com justiça. Hebreus capítulo 4, versículo 12, vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra corrige, a palavra orienta, e a igreja de Pérgamo deve ser corrigida por conta de seus compromissos com o pecado. Mas Jesus vai fazer isso com justiça, mas também com amor. Lembre-se de que a palavra de Deus é viva e poderosa. Permita hoje, irmão, irmã, que a palavra de Deus examine seu coração. Corrija aquilo que está fora da vontade de Deus.
Busque viver guiado pela palavra, diariamente, constantemente. Nós vamos ver no capítulo 2, versículo 13, a fidelidade em meio à perseguição, em meio à tentação. Porque o texto diz: sei aonde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Essa expressão do trono de Satanás, nós temos que voltar e contextualizar dentro do período de tempo que eles estavam vivendo. Por volta do ano 95, quando esse livro de Apocalipse foi escrito, né? Pérgamo era um centro de idolatria, opressão espiritual. Era muito famoso por seus templos dedicados a Zeus, Dionísio e outros deuses. Mas eu creio que o que chama mais a atenção, e talvez, provavelmente, né, tenha sido esse o motivo pelo qual o Senhor expressa trono de Satanás, é que Pérgamo foi a primeira cidade a construir um templo para cultuar o imperador, né? Então, ali o imperador, no caso Domiciano, era adorado como um deus. Esse ambiente representava assim um grande desafio para os cristãos que precisavam lidar com essas pressões sociais, né, e religiosas, diferente dos dias de hoje, em que as pressões sociais apenas nos fazem ficar bem na fita, né, como diz os jovens, ou não. Naquele tempo, essas pressões poderiam te levar à morte, né, se você desobedecesse, se você não seguisse a religião romana. Nós vimos isso ontem na carta de Esmirna, que era muito comum as pessoas serem bloqueadas de negociações, de comércio, por conta de não prestarem culto ao imperador. Então, isso causava um impacto financeiro, e a expressão de ontem, né, ser fiel até a morte, ou seja, a sua fidelidade é algo como causa da sua morte, ou seja, a sua fidelidade vai te levar à morte. Então, seja fiel até chegar esse momento. Então, essa era a realidade que a igreja estava enfrentando. E aqui em Pérgamo, eles tinham esse orgulho de ser a primeira cidade que ergueu o templo para o imperador. E então Jesus chama essa cidade de trono de Satanás. Assim, irmãos, como a igreja de Pérgamo, como os cristãos de Pérgamo, nós também somos chamados a permanecer firmes em nossa fé, mesmo que estejamos vivendo como estamos, né, em um mundo que promove valores contrários ao Evangelho. Lembre-se que Deus conhece suas lutas e não somente conhece, mas Ele está lutando essas batalhas com você, te fortalecendo pelo Espírito Santo, né? Agora, testemunho fiel até a morte, né? A igreja de Pérgamo foi elogiada por sua fidelidade. Mesmo diante do martírio de Antipas, que teve uma morte horrível no sentido humano, né? Morreu como um mártir, mas ele deu sua vida sem negar o nome de Jesus, e a igreja não estava esmorecendo por conta disso, ela permanecia fiel. Isso nos leva a chamar a nossa atenção que devemos colocar Cristo acima de tudo, mesmo que isso custe amigos, oportunidades, reconhecimento. Confie que Jesus está ao seu lado e que a recompensa não está aqui apenas nessa esfera humana, mas que nós estamos lutando por algo muito maior, muito superior, que é a vida eterna. Agora, Apocalipse 2, 14 e 15 nos mostra o perigo de um compromisso com o pecado. O texto diz: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os israelitas, e
induzindo-os a comer alimentos sacrificados aos ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você também tem aqueles que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. E aqui, então, o Senhor está chamando a atenção desta igreja, dizendo, olha, a doutrina de Balaão é referência, essa referência é ao profeta Balaão do Antigo Testamento, que vai ensinar Balaque a fazer o povo de Israel tropeçar, levando dessa forma o povo à idolatria, à imoralidade sexual, e alguns membros da igreja de Pérgamo foram seduzidos de igual maneira, né, por esses ensinos que estavam levando a igreja a pecar tanto na idolatria quanto na imoralidade sexual. E ele cita também os nicolaítas. Como eu disse, esse aqui não é um estudo minucioso, né, do texto de Apocalipse, mas nós estamos tentando tirar aplicações práticas destas cartas, portanto eu não vou fazer aqui uma tese, uma defesa de quem eram esses nicolaítas, mas eu estou indo pela linha mais ortodoxa, mais aceita no meio do cristianismo, né, que entende que era um grupo que defendia um estilo de vida permissivo, que misturava algumas práticas lascivas com a fé cristã, a poligamia e algumas coisas lascivas, né? E que com isso também comprometiam a santidade da igreja. Então eram dois problemas sérios que estavam entrando na igreja, que estava na igreja de Pérgamo, e que Jesus está aqui chamando a atenção. Olha, tem alguns aí que estão sendo seduzidos por esse caminho, e esse caminho é um caminho perigoso, é um caminho de morte. Então, irmãos, com isso a gente tira aqui a nossa aplicação para nós. Preste bem atenção. Examina aí a sua vida. Veja se não há áreas onde você foi cedendo ao pecado e foi comprometendo os seus valores cristãos. A gente começa a ceder gradativamente, a gente começa a abrir concessões para o inimigo, e essas concessões vão causando danos na nossa alma, vão causando danos para nós mesmos e tirando e nos afastando da comunhão com Deus. Decida hoje mesmo buscar santidade, se afastar de tudo que desagradou e que desagrada ao Senhor. O versículo 16 é um chamado para esse arrependimento. Portanto, arrependa-se. Senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. O arrependimento, uma vez identificado o pecado, o arrependimento deve ser imediato. Jesus está chamando a igreja a abandonar os falsos ensinos, as práticas que comprometem sua fidelidade. Ele dá tempo para se arrependerem, mas ele deixa claro, muito claro, que há consequências pesadas para aqueles que escolhem permanecer no erro. E a principal consequência, é claro, é o julgamento com a palavra. A espada da boca de Cristo, sua palavra, será usada aqui para corrigir, para julgar aqueles que não se arrependeram. O arrependimento, irmãos, é um ato de graça e oportunidade. Avalie novamente suas atitudes, escolha abandonar tudo que te mantém longe de Deus, tudo que atrapalha a sua comunhão. Confesse seus pecados, busque um novo começo em Cristo. Fazendo isso, nós vamos ver que há uma promessa àqueles que vencem. O versículo 17 diz: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, e aqui novamente ele está abrindo a mensagem a todos os crentes de todos os tempos, as igrejas, né? Ao vencedor darei do maná escondido,
Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. O maná escondido, irmãos, ele está aqui representando aquela provisão divina, aquela comunhão eterna com Deus, do mesmo modo que o maná lá no Antigo Testamento, em Êxodo 16, sustentava os judeus na caminhada do deserto. Da mesma forma, Cristo é o pão vivo que nos alimenta espiritualmente, nos conduz à vida eterna. O maná escondido simboliza essa glória futura reservada à igreja, aleluia. Algo ainda desconhecido, algo ainda inacessível àqueles que não pertencem a Cristo. Confie. Confie que Deus suprirá todas as suas necessidades, tanto físicas quanto espirituais, e busque a presença de Deus diariamente. Lembre-se que Ele é o pão da vida que nos sustenta, que nos mantém firmes em Sua palavra. E a pedra branca, pastor? Tanta coisa sobre essa pedrinha branca, né? Ei, calma, relaxa, é super tranquilo isso. Sabe por quê? Havia um contexto dessa pedrinha branca. Naquela cultura da época, quando você tinha eventos especiais, algumas pessoas importantes tinham acesso VIP, não é? A esses teatros, a essas apresentações, e o símbolo do acesso VIP era essa pedrinha branca, era um sinal que essa pessoa era VIP, né? Era uma pessoa muito importante e que, portanto, mereceria um acesso especial naquele evento. Olha que coisa maravilhosa a analogia que Jesus está fazendo aqui, tomando de uma situação cultural que era muito conhecida por eles na época, né? Também, essa pedra branca também simbolizava era também usada como um sinal de absolvição em julgamentos. Então, Jesus toma isso e simboliza no mundo espiritual a liberdade em Cristo, né? Que Cristo proporciona a nós, bem como a essa comunhão, a essa vida eterna, o acesso VIP a esta reunião com Cristo, né? Então é disso que ele está falando. Olha, você vai ter um acesso especial, você é livre, você está liberto e você terá um acesso especial à glória e à presença de Deus. Isso é maravilhoso. É muito mais importante do que ser VIP em um evento qualquer. Esse é ser VIP no maior evento de todos os tempos, né? Que é a vinda de Cristo e seguindo aí a eternidade. O novo nome é único, é pessoal, simboliza essa transformação, essa identidade que o crente tem em Cristo, né? Isaías 62:2 é um sinal de que há uma intimidade entre Cristo e o cristão. Representa essa nova criação que somos em Cristo. Segundo aos Coríntios 5:17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Glória a Deus. Confie na obra transformadora de Deus em sua vida. Ele não apenas perdoa pecados, mas Ele também te dá uma nova identidade. Viva como alguém que carrega o nome de Cristo, que reflete o seu caráter, a sua santidade. Viva como um cristão. Amados, para concluirmos, né, podemos dizer que a carta à igreja de Pérgamo nos ensina sobre esses desafios de viver a fidelidade em Cristo, mesmo em um mundo constantemente pressionando-nos e nos tentando forçar a comprometer a nossa fé. Os mesmos problemas que temos hoje, nossos irmãos do passado também tiveram. Jesus nos chama a ser firmes e a nos arrepender dos erros,
a olhar para as promessas eternas reservadas para aqueles que vencem, a provisão divina, a vida eterna, a nova identidade nele. Aleluia. Reflita isso sobre sua caminhada com Deus. Será que não tem algo em sua vida que precisa ser abandonado? Ore pedindo forças ao Senhor para se afastar daquilo que está comprometendo a sua fé e para que você possa se firmar na verdade e desfrutar da fidelidade e da graça do Senhor. Querido Deus, eu quero te agradecer por mais um dia e quero pedir a ajuda do Espírito Santo para nos conduzir nesse processo, Senhor. Mostra aquilo que ainda está nos roubando essa intimidade com Deus, nos sabotando nesse processo de vida cristã. E tudo aquilo que está atrapalhando a nossa caminhada, que o Senhor nos ajude a nos desvencilhar, a abandonar, deixar para trás. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que você tenha um excelente dia na presença de Deus. E amanhã tem mais, né? Amanhã continuamos aí com essa meditação nas 7 cartas de Apocalipse. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus assim permitir.